noite! Olha só, o meu tema de hoje para o nosso encontro com o chá, qual é? Histórias do chá que vão te encantar, né? E assim, para quem não me conhece, meu nome é Aline Loyola, eu sou especialista em chá e sommelier de chá, e eu estou aqui toda segunda e quinta para te ensinar a ser especialista em chá. E esse tema de hoje, eu pensei exatamente na nossa profissão de especialista em chá e de sommelier. E aí eu vou já dizer por quê, tá? Estou preparando aqui um chá para a gente tomar junto. Alguém aí também está com chá? Se tiverem, avisa qual é. Eu estou tomando um chá preto com rambutan, é uma frutinha oriental, e esse chá eu recebi da El Chai Brasil. Inclusive é um chá de saquinho. E hoje foi o que eu preparei aqui para mim. Mas olha só, por que é que eu quis escolher esse tema para a nossa conversa hoje? E fiquem muito à vontade para participar. A importância das histórias, né, para o chá. Oi, boa noite, tudo bom, Ana Cláudia? Qual é a importância das histórias para o chá? Aí eu vou dar um exemplo de uma situação que eu vivi numa harmonização de chás com alimentos. Eu já citei várias vezes digamos assim, esse aprendizado, né, que eu tive aqui para vocês. Eu fiz um evento com uma amiga que é sommelier de vinhos, e a gente, com o mesmo prato, a gente harmonizava chás e harmonizava vinhos. E aí, o que é que aconteceu? As convidadas todas daquela noite, pelo menos a maioria, eram da confraria que ela tem, a Wine Ladies, por sinal. Quem quiser acompanhar é bem bacana. E aí, o que é que aconteceu com isso? As pessoas já chegavam dizendo: olha, eu odeio chá, eu vim só pelo vinho. Então, eu, como sommelier de chás, ficava, ai meu Deus, né? Mas, como eu já tinha feito esses eventos outras vezes e já tinha visto o resultado, eu ficava cá comigo só assim, não, pode deixar, eu sei o que é que ele aguarda. E aí, o que é que acontecia? O primeiro chá de cara, eu escolhi um Londim. E na hora de servir, o que é que eu faço, via de regra? Eu falo um pouco sobre o chá e digo por que é que eu escolhi aquele chá para aquele alimento. Então eu comecei a falar: olha, gente, a gente vai comer esse ceviche, era um ceviche de camarão. A gente vai harmonizar esse ceviche de camarão com um chá verde chinês, que há pelo menos 1000 anos é feito da mesma forma, que esse jeito de fazer o londim é passado de bisavô para avô, para pai, para neto, para bisneto, ao longo de gerações. É um chá que, em algum momento da história, um imperador se encantou por esse chá de uma forma tal que ele se tornou um chá do tributo. E o chá do tributo, o que é que diz o chá do tributo, né? Eram chás que, como o imperador gostava muito, e ele determinava que a primeira colheita daquele chá, a colheita mais rica, a colheita mais saborosa, ia ser direcionada especialmente para o imperador. E aí só as outras colheitas que o dono do chazal, né, e quem processava o chá e etc, poderia vender. Então, o que é que acontece com isso? Aí eu dizia, olha, esse é um chá, ele é bem untuoso, ele é floral, ele tem algo lácteo, ele tem um sabor e um aroma todo especial. Aí contava uma história que aconteceu comigo com esse chá, num curso que eu fiz. Então, assim, você vai, como especialista, você vai dando o contexto para aquele chá, e por mais que a pessoa seja resistente ao chá, ela vai ficando curiosa para experimentar aquele chá. Por que eu escolhi essas histórias para compartilhar com vocês e por que eu estou falando sobre isso hoje? O contexto de mercado que a gente encontra hoje no chá é assim: as pessoas bebem infusão achando que é chá.
né? O que é que eu quero dizer com isso? As pessoas bebem infusão de boldo, de cidreira, de erva doce, de hibiscos e acham que eu estou bebendo chá. E quando eu falo dessa história, dessas histórias todas assim que estão ao redor do chá, eu estou falando dessas histórias que estão ao redor da Camellia sinensis, especificamente essa planta, tá? É essa que está aqui. É a planta do chá, é uma planta chinesa e que a partir dela vem 6 famílias diferentes de chá. É dessa planta que eu falo quando eu falo de chá, porque existe uma convenção mundial que estabelece que chá é essa bebida que vem da Camellia sinensis, é a planta do chá. É importante eu esclarecer isso, porque às vezes a pessoa acha que chá é o que a gente está acostumado e não é, né? Pelo menos mundialmente falando. E aí o que é que acontece com isso? A gente sempre, como conhecedora do chá, como estudiosa do chá, é como se eu carregasse comigo essa meio que obrigação de esclarecer para as pessoas, né? Assim, um termo correto, um termo coerente. Ai, Aline, mas isso é besteira. Eu vou dar um exemplo. Há muitos anos, eu tive um curso na empresa que eu trabalho de boas maneiras. E nesse curso de boas maneiras, eu me lembro até o nome da pessoa que deu o curso, o nome dela era Célia Leão. Ela era colunista de boas maneiras da revista Playboy na época, né? Então era um nome assim bem conhecido. E o que é que aconteceu com isso? Ela começou a explicar por que a gente não deve colocar a mão inteira no bolso. Ela começou a explicar a forma de se portar à mesa, né? Sempre com os punhos à mesa, de não escorar o cotovelo, aquela confusão todinha que a gente já sabe. Usar o guardanapo, descansar o guardanapo no colo. A partir daquele dia, eu até posso, de vez em quando, fazer algo que não é o esperado, mas eu sei o que é o esperado. Então, acaba que eu não consigo desaprender o que eu aprendi, principalmente numa situação como essa. Então, você acaba meio que colocando em prática, acaba colocando, falando para a pessoa que está do lado, acaba fazendo um esforço maior para estar dentro daquele padrão. Então, do mesmo jeito é com o chá, né? Uma vez que eu sei que o chá de verdade é a Camellia sinensis, é como se eu achasse que é a minha missão, né, espalhar para o maior número de pessoas possível essa informação para que as pessoas possam se comunicar da forma certa, né? Falar algo coerente com o que diz, né, mundo afora. E aí, e é bacana também essa coisa das histórias, porque assim, a gente acaba fazendo parte de outras culturas. Aí eu vou dar um exemplo bacana também. Por exemplo, na China existe uma lenda que fala que se agradece pelo chá batendo os 2 dedos na bandeja, tá? E de onde é que vem essa história, né? Diz a lenda que um imperador muito bondoso gostava de passear pelo seu reino para conhecer os seus súditos. E ele ia disfarçado de pessoa normal, né? De súdito. E aí, uma vez, ele estava com 2 servos, ele sempre andava com esses 2 servos, e eles pararam num restaurante, numa hospedaria, para se alimentar. E estava muito cheio, com muita gente. Na hora que o dono desse lugar viu os 3 entrando, puxou logo um pelo braço para ajudá-lo a servir. E ele puxou exatamente o imperador. Não tinha Instagram naquela época para eles saberem o rosto do imperador, né? Então, acabou que o imperador foi servir as pessoas e quando terminou, o dono da hospedaria ficou muito agradecido e foi pedir para que ele servisse um chá para os amigos dele por conta da casa, digamos assim, né? Só que os servos sabiam que era o imperador e ficaram muito constrangidos de serem servidos pelo imperador.
e o imperador pediu para não ser identificado de forma alguma, para não causar constrangimento com as pessoas, ou até para não ficar em risco, que naquela época se matavam os imperadores, essas coisas todas, né? Resultado, acabou que o imperador foi servir o chá para eles, e em agradecimento e em reverência ao imperador, eles colocaram os dedos curvados em cima da bandeja, como se fossem os dois joelhos curvados, que era uma reverência que eles faziam sempre que encontravam com o imperador, e baixaram a cabeça. Então, eles fizeram assim, ó, né? Fizeram assim e baixaram a cabeça, agradecendo, representando os joelhos e essa reverência que faziam para o imperador. Quando você começa a contar essas histórias dentro de um evento, até mesmo nas amigas que vão tomar chá na sua casa, e você começa a trazer à tona que esse chá que a gente está bebendo também é esse chá que lá atrás aconteceu tudo isso, as pessoas passam a ter curiosidade sobre o que é o chá, né? O chá é a segunda bebida mais consumida do mundo, só fica atrás da água, né? E porque não dá para não estar atrás da água. E assim, é esse chá, é a Camellia sinensis que é essa bebida. Não é o boldo, não é a cidreira, não é da cidreira que vem 6 famílias de chás diferentes. Não é do boldo, não é da erva doce, é da Camellia sinensis. E é por isso que é uma planta tão especial e é por isso que é, é um hábito, né, que é tão difundido mundialmente e que tem tantas facetas. Porque eu estou falando aqui das histórias, mas eu poderia falar de receitas, eu poderia falar de drinks, eu poderia falar dos rituais, que também formam uma história, uma grande história do chá. E aí, falando de história do chá, tem a primeira de todas, né? Na verdade, é muito engraçada essa parte da história, porque assim, a Índia e a China, elas meio que disputam esse lugar de primeiro lugar a ter sido descoberto o chá. Isso foi na China, foi em cerca de 2737 antes de Cristo, ou seja, há 5.000 anos. A gente não fala que isso é uma história porque é uma pré-história, não tem nenhum registro histórico sobre essa data. Mas dizem, né, ao longo das gerações que a data foi essa e que um imperador chamado Shennong estava caminhando pelas colinas e cansou. E ele tinha o hábito de esquentar a água para purificar a água antes de beber. Né? Era um hábito de saúde, mas era um hábito religioso também. Ele era muito curioso em relação a plantas, né? Ele descobriu diversas plantas e acabou que ele encostou no caule de uma planta, botou ali a água para ferver e adormeceu. Quando ele acordou, ele sentiu um aroma muito intenso e ele viu que a água tinha mudado de cor. E ele ficou muito curioso e bebeu aquela água. Ele viu que tinha folhas dentro da água e ele bebeu aquele licor. E quando ele bebeu aquele licor, ele olhou para dentro da barriga e percebeu que tudo no seu organismo funcionava muito bem. A barriga dele era transparente. Essa é a parte mais verdadeira da história. E aí acabou que isso era a Camellia sinensis e ele bebeu uma infusão, né? Certamente chá verde, alguma coisa do tipo, que acabou de cair da folha, né? Da planta e já na água e ele já bebeu. E a partir dali ele orientou que todo o seu povo passasse a cultivar aquela planta e passasse a beber como hábito, né, essa infusão. Aí existem diversas histórias sobre isso, que na verdade não era o imperador, porque não tem registro histórico desse imperador. Na verdade, Shennong é um povo nômade, e esse cara era o cara que ficava comendo as plantinhas ao redor do lugar que eles acampavam, para saber o que era venenoso e o que não era. E realmente diz essa lenda que ele se envenenou muitas vezes, então pode ser que seja esse povo mesmo. Aí vão para diversas histórias. Essa é a lenda chinesa, né? A lenda indiana fala que Bodhidharma, né, que era o Buda,
estava meditando e ele tinha que ficar vários dias acordado para conseguir meditar o tempo necessário, né? Que eles passam vários dias meditando, e ele simplesmente adormeceu. E ele, porque adormeceu, teve um acesso de raiva e arrancou os próprios cílios e jogou ao vento. E esses cílios foram voando, e no lugar que eles caíram no chão, nasceu a Camellia sinensis, né? Essa história eu acho muito curiosa e acho muito contraditória, porque tem uma coisa que a gente sabe dos budistas, é que eles são muito zen, são muito tranquilos, né? Que tudo tem uma razão e uma circunstância. Então eu tendo a não acreditar muito nessa história dos cílios arrancados de um ataque de raiva do próprio Buda. Mas, né, existe essa lenda e é muito difundida também. A lenda mais aceita, né, de descoberta desse chá é essa do imperador Shennong. Então, vocês já tomem nota e já vão saber que é isso mesmo e acabou. Além dessas histórias, existem, por exemplo, as histórias do chá de saquinho, que são histórias bem reais, são histórias já do nosso século, né? São histórias do nosso século, assim, surgiu mais ou menos em 1930, né? Século passado, mas dentro da nossa era, digamos assim. E ela surgiu, o chá de saquinho surgiu e foi desenhado primeiramente em 1901 por duas mulheres. E existe até um croquis desses saquinhos de chá, na tentativa de trazer mais praticidade para o dia a dia, né? Então eu tendo a acreditar que realmente foi uma mulher, foram mulheres, né? E aí elas não registraram a patente, e um cara depois disso registrou a patente, né? Thomas Sullivan, e acabou levando a fama, né? Do chá de saquinho. Mas eles, nessa época, o Thomas Sullivan tem uma história que conta que ele era um vendedor de chá de folhas soltas, né? Que é esse chá mais puro, mais que vem a folha inteira, só que desidratada, que ali está com todos os nutrientes e etc. E que ele foi visitar um cliente e colocou essas folhas dentro de um saquinho de seda e botou no bolso. Aí chega lá, conversa vai, conversa vem, negociação vai, negociação vem, ele entrega para o cliente para provar o chá que ele estava falando. O cliente pega uma xícara uma xícara, bota o saquinho dentro e joga água por cima sem tirar do saquinho. Thomas Sullivan se assusta, mas viu que saiu a infusão, o cliente bebeu e estava ali o chá de saquinho. Aí, a partir dali, ele começou a vender em escala. Em 1930, mais ou menos, na Índia, se descobriu um método, que é o método CTC, que é esse método que picota a folha todinha, né? Se você olhar aqui, ó, esse é um chá de saquinho que eu estou bebendo, e você vê claramente o picotadinho das folhas, ó. A folha está toda picotadinha, tá? Isso aqui por quê? Porque na época da Revolução Industrial, eles precisavam beber o chá, eles queriam beber o chá, mas não tinham mais tempo para sentar à mesa, para fazer aquele ritual. Eles precisavam produzir, né? Começou tudo isso, começou essa coisa da produtividade, etc. Então, eles precisavam levar para onde eles estavam. E aí acabou que, em detrimento da qualidade, dos componentes nutricionais, né, de toda a questão, até medicinal mesmo, que o chá carrega em si, eles abriram mão de boa parte disso pela praticidade, que é o que acontece no mundo moderno, né? Se a gente pega o chá de saquinho, é como se ele fosse um fast food. Se a gente pega o chá de folhas soltas, ele tende a ser chamado de slow food. Por quê? Porque, querendo ou não, ele te desacelera. Olha, a minha Nutri incrível, falando maravilhosa, ela que é maravilhosa, é ela. E aí, o que é que acontece com essa história do chá de saquinho? Por causa do advento do chá de saquinho, o chá alcançou esse patamar de segunda bebida mais consumida do mundo. Se você puder escolher entre o chá de saquinho e o chá de folhas soltas, chá de folhas soltas.
É a mesma coisa de você escolher um suco já pré-pronto, congelado, e escolher um suco de fruta feito na hora. É como se fosse isso, né? Então, certamente o de fruta feito na hora vai ter muito mais elementos para você, né, nutricionais e etc, e de medicina e benéficos para a saúde do que esse que está congelado, do que esse que está guardado há muito tempo e etc. Então, no chá tem essa mesma comparação. Tem outra história que eu acho muito bacana e que é muito legal quando a gente conta, que é a história do chá inglês, né? Os ingleses, eles tomam chá preto, em geral com leite, né? E essa história é uma história muito legal e muitas vezes convida a pessoa a fazer essa experiência, né, de tomar o chá com leite, que para a gente soa tão diferente, né? Para a gente soa tão difícil. Deixa eu pedir licença só para tomar um golinho de chá. O que é que acontece? A Inglaterra, ela foi uma grande potência naval, uma grande potência, uma das maiores potências navais do mundo durante um tempo. E eles saíram atrás de colônias, e eles tiveram colônias no mundo inteiro. A Índia foi colônia, o Sri Lanka foi colônia inglesa, alguns países da África foram colônia inglesa. E o que é que aconteceu? Desde quando eles começaram a trazer o chá para o Ocidente, inicialmente começou só pela nobreza, depois a burguesia, mas a partir da Rainha Vitória, ela participou de um movimento, ela encabeçou um movimento na Europa chamado de Movimento da Temperança. E esse movimento propunha que as pessoas trocassem a bebida alcoólica pelo chá. Por quê? Porque estava no auge da Revolução Industrial, as pessoas de classe mais pobre saíam de casa de barriga vazia e tomavam gin, que era a bebida mais barata que eles tinham na época. Essa história, inclusive, se repetiu na Rússia, e eles tomavam vodka, né? E também teve o movimento da temperança lá, e o chá também encabeçou esse movimento. Mas, enfim. Então, ela tirou boa parte dos impostos do chá, de forma que as pessoas comuns pudessem ter acesso ao chá e, ao invés do gin, tomavam chá. O que é que aconteceu com isso? Melhoraram índices de mortalidade, né? Diminuíram drasticamente, porque imagina que as pessoas estavam fazendo construções e subiam naqueles andaimes de prédios e etc., e manipulavam máquinas, tendo bebido gin em jejum. Né? Então, imagina o destroço que não era. E o chá, ele conseguia dar essa aquecida, dava saciedade, eles conseguiam produzir, dava energia, porque tem cafeína. Então, era tipo assim, era o composto ideal para aquele momento. E aí, com isso, diminuíram os índices de mortalidade por conta de acidentes, melhorou a saúde do povo, porque, querendo ou não, para o chá, se fervia água, naquela época não tinha uma água limpa, as latrinas eram jogadas nos rios e os rios serviam de fonte de água para beber. Então, imagina como era isso. Né? Então, o fato de beber água fervida no chá também ajudava as pessoas a manter uma saúde. Olha como tudo está interligado, né? E aí, com isso, as pessoas passaram a consumir mais chá. Se desenvolveu todo um mercado ao redor do chá. A parte de roupas, né? Dessa parte de moda para o momento do chá. Isso já na burguesia e na nobreza, né? A parte de louças. E eles começaram a produzir uma louça muito fina que vinha da China, chamada Bone China. Bone quer dizer osso. Então, era uma louça feita com raspas de osso que eles traziam da China, mas eles aprenderam a fazer. Eles imitavam a cerâmica chinesa, que era muito fina. E eles chamavam Bone China. E essa cerâmica, você botava contra a luz e eles faziam uns desenhos no fundo da xícara, e era um sinal de qualidade dessa cerâmica, dessa porcelana, na verdade. O que é que acontecia com isso? Como era muito fininha, corria a boca pequena que, se você colocasse o chá quente ali dentro, ele ia quebrar a xícara.
E como elas eram caríssimas, ninguém queria correr esse risco. Então, primeiro botava o leite em temperatura natural e depois colocava o chá quente por cima, que ali o leite já arrefecia um pouco a temperatura do chá e não quebrava a porcelana. Essa é uma teoria. A outra teoria sobre o leite no chá e o chá no leite era que você colocando o leite, o chá não manchava a xícara, né? Porque o chá ele tem teobromina, ele tem alguns compostos coloridos, não é? Tanto que quando a gente prepara a infusão, o licor fica em determinada cor, né? Aqui são elementos químicos que estão colorindo essa infusão, elementos químicos naturais, por sinal, tá? Mas mesmo assim, então, é tanto que, assim, você precisa fazer uma boa asepsia da porcelana, se for branca e etc., senão fica aquela manchinha de chá. E essa foi uma digamos assim, das origens, né, de se consumir o chá com leite, que é uma história muito legal e que na hora que você vai preparar um chá da tarde na sua casa, você começando a contar todas essas histórias gera curiosidade, gera interesse, gera assim, poxa vida, que legal. Quando a gente fala que o chá foi um dos responsáveis pela independência dos Estados Unidos, quem sabia dessa história? Em 1773, um grupo de mais ou menos 30 homens se vestiram, se fantasiaram de índios marrocos, que eram índios lá da região de Boston, e invadiram três barcos da Companhia das Índias Orientais, que estavam cheios de chá para entregar lá, só que passaram a taxar o chá com impostos altíssimos, e eles estavam contra isso, contra o império. E aí eles invadiram esses barcos e derramaram o chá no porto de Boston, o que foi chamado de Boston Tea Party. Essa guerra, que começou dia 17 de dezembro de 1773, até hoje ela é comemorada em Boston, e até hoje ela, assim, tá lá o barco, né? Um dos exemplos de barco, tá lá toda a história, tem um museu sobre isso. E além disso, essas guerras começaram e terminou com o estopim da libertação dos Estados Unidos em 4 de julho do ano seguinte. E um desses caras que se vestiu de índio marroco foi o George Washington, que se tornou presidente depois. Né? Então, olha a influência do chá. Né? Quando eu falo chá, eu estou falando dessa bebida, que interfere na história, que interfere na cultura, que interfere em outras histórias de outras áreas, né? Na porcelana, na moda e assim por diante. Então, você para e diz assim, poxa, mas esse não é o chá que eu conheço, né? O chá que eu conheço é o erva doce, é a camomila, é tudo isso. Mas o chá que recebe esse nome mundialmente falando é esse capaz disso tudo que eu estou falando aqui, né? De toda essa história. Tem várias histórias do chá que são muito interessantes. Inclusive, tem histórias, tem lendas, né? E tem histórias que são reais. Eu não sei se vocês sabem, mas existiu durante um tempo a Rota dos Chás e dos Cavalos, que ligava a China ao Tibete. Eram cerca de 1 ano e meio de viagem, carregando cerca de 80 a 120 quilos de chás nas costas, homens chamados muleteiros ou mulas. Imagina que hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, os alpinistas sobem o Himalaia com muita dificuldade, apenas com material para passar aqueles dias. E hoje, tudo com muita tecnologia. Os tecidos não têm peso, né? Tem um peso muito reduzido, tem uma tecnologia para aquecer, para esfriar e etc. Naquela época, não, eram cobertos de peles de animais, que pesava também. Pegava sol, pegava chuva, e era um peso tão grande que eles usavam os cinturões com uma terceira perna atrás, uma terceira perna como se fosse uma bengala de madeira presa a esse cinturão. Para quê? Porque eles passavam por desfiladeiros
tão íngremes, tão complexos, que eles precisavam se encostar nessa terceira perna para não perder o equilíbrio. E muitos deles morreram porque caíam, né, desfiladeiro abaixo, não conseguiam passar pelas nevascas. Foi 1 ano e meio, né, de subida no Himalaia, passando por rio, passando por seca, passando por tudo. Então, essa rota existiu e nos dias de hoje, um fotógrafo apaixonado por chá fez essa rota com antigos muleteiros, né, com os remanescentes, né, de muleteiros, chegou a conversar com eles lá no Nepal. E assim, é muito interessante o relato, porque a gente pensa que é algo tão fora da realidade, tão surreal, mas é por esse chá. É o mesmo chá. É o chá que saía da China verde, prensado para facilitar esse transporte, e chegava lá no Nepal fermentado, sem eles saberem. Né? Se criou uma família de chá por conta dessas viagens. A família dos chás escuros, ou rei chás, como eles chamam lá, que para eles são chás pretos, né? Surgiu assim, ao acaso, entre aspas. Né? Então, assim, olha que riqueza. E ainda tem mais. Até hoje, o povo do Nepal tem o chá como fonte de vitaminas e minerais, porque eles moram em lugares tão inóspitos que não nascem plantas boa parte do ano. Eles não têm frutas, eles não têm verduras, eles têm tubérculos, alguns tubérculos. Né? Olha que interessante isso. Então, o chá faz parte da saúde desse povo. E o jeito que eles bebem o chá é exatamente o mesmo jeito daquela época. Aquela época, eu estou dizendo, é por volta do ano de 700. Ou seja, há quase 2000 anos, né? Pelo menos 1500 anos. Ou seja, antes do Brasil ser descoberto, ó. E muito. Aí o que é que acontecia? Eles misturavam esse chá em cocção, ou seja, eles cozinhavam esse chá, essas folhas de chá, com leite de iaque e manteiga de iaque. Por que leite de iaque e manteiga de iaque? Porque tem gordura e eles precisavam dessa gordura para se manter aquecidos, né? E às vezes colocavam batatas, colocavam alguma coisa defumada e faziam tipo esse caldo e tomavam com o chá dentro. Eles têm uma versão salgada e uma versão doce. A versão mais difundida e mais apreciada por eles é essa versão salgada meio que defumada, né? Mas olha que riqueza. Até hoje eles usam, às vezes, até os mesmos utensílios que eles usavam para fazer esse preparo. E tem mais. Se você for visitar o Nepal, eles vão te oferecer essa bebida e você vai ter que beber. Porque é uma questão de educação. É como se eles estivessem oferecendo o melhor que eles têm para você. Então, é de bom tom que você aceite. Então, olha a riqueza disso, né? Isso é o chá. E o especialista em chá, o sommelier de chá, ele sabendo dessas histórias, em um evento, em uma carta de chás, até mesmo recebendo alguém em casa, ele consegue colocar tudo isso dentro de um repertório e levar para as pessoas esse encantamento pelo chá, né? Então, assim, olha como é bacana a gente saber dessas histórias, olha como é bacana o sommelier de chá e o especialista em chá ter todas essas histórias na ponta da língua para poder, entre aspas, encantar essas pessoas e gerar essa vontade de conhecer exatamente esse chá, que tem tantas facetas, que tem tantas histórias, que tem tantos aromas, tantos sabores, né? Então, assim, eu quis trazer hoje para vocês, porque no primeiro módulo do curso de sommelier de chá que eu tenho na artesanal, é um módulo só de história do chá. Eu fiz um apanhado de todos os cursos que eu já tinha feito, de todos os livros que eu tinha lido e coloquei tudo ali dentro, em ordem cronológica. Eu entrego essa cronologia, mas eu conto as histórias mais relevantes, né? Histórias, por exemplo, que o imperador chinês foi encontrado na sua tumba
com folhas de chá. Inclusive, esse é o primeiro registro histórico do chá. E isso foi muitos anos antes de Cristo. Então, assim, lembra dos egípcios, que eles eram enterrados com tudo de mais precioso que eles tinham? É a mesma lógica. O chá era precioso para os chineses, desde sempre foi. E aí aconteceu isso e eles registraram e virou um marco na história da China e do chá. E aí a gente continua contando história com chá. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo deve ter alguma história com chá. Às vezes a história com chá que eu ouço com mais frequência é assim, ó. Ai, Aline, eu queria tanto gostar desse chá, só que eu já tomei um chá verde e ele estava tão amargo que eu não consigo gostar de chá. Aí, em algum lugar do YouTube ou do Instagram da Artesanal, eu tenho vários vídeos que falam exatamente sobre isso. Não tome o chá como essa bebida que você experimentou e que era ruim, porque tem diversos motivos para ele poder ter sido ruim para você. Ele pode ter sido mal preparado, porque existe uma técnica adequada para preparar, existe uma temperatura certa, existe um tempo certo de infusão, existe a proporção correta de folhas e água, existe a qualidade das folhas que você pode ter colocado na sua xícara que podem não ser de boa qualidade. Então tem tantas, né, tantas formas para errar que é bacana prestar atenção nas formas de acertar, né? E dar outra chance para o chá. Porque esse chá que eu estou falando para você é um chá tão rico. Olha a Terezinha aí. A Terezinha é mestre de chá aqui no Brasil, do sítio Shimada. E tem um chá branco incrível, tem um chá preto incrível, tem um chá verde incrível, que é ela que processa. E é isso que eu ia dizer. Esse chá que eu falo aqui é um chá que tem uma roda tão rica de aromas e sabores que podem passar pelo floral, pelo frutado, frutado de frutas de baga branca, frutado de frutas tropicais, frutados de frutas secas, pode passar pelos amadeirados, pelos herbais, pelos vegetais, pelas notas de fogo que pode ter, o defumado pode ter, as cinzas, pode ter aromas diferentes, como aromas marinhos, por exemplo, que é muito comum nos chás japoneses. Você pode sim sentir aroma de brisa do mar, pode sim sentir aroma de iodo, de peixe. Olha a riqueza. Tem chás que são esses que eu falei da rota dos chás e dos cavalos, eles são fermentados e a depender do tipo de fermentação que eles recebem, eles têm aroma de chão úmido, chão de floresta, casca de planta molhada. E tudo isso a gente é capaz de identificar através das análises sensoriais, através das degustações guiadas. É esse mundo, né, de chá. Exatamente, Ana Cláudia, é a minha história também. Eu não gostava até eu aprender a preparar. Então, é isso é o que a gente vê todos os dias. É isso mesmo. Então, é sobre esse chá que eu quis trazer essas histórias para vocês. Para quem está assistindo hoje ao vivo, para quem vai assistir depois. Mas a mensagem que eu quero deixar é: se você é um conhecedor de chá, ou se você quer saber sobre chá, se atente para as histórias, pesquise sobre as histórias. Tem um canalzinho que é chamado Teapedia, é como se fosse a Wikipedia, só que só de chá, que é para o mundo inteiro. Lá tem muita história bacana de chá, lá tem muita pesquisa bacana de chá. Então, pesquise. Foi para outra dimensão. É bem isso, Lina, sabe? Assim, o chá, ele tem esse poder de transportar a gente para outras culturas. Ele tem esse poder de transportar a gente até para dentro da gente, né? Então, assim, é uma viagem em aromas, em sabores, é uma viagem, às vezes, em conexão com as pessoas, né? Eu nunca vi a Lina, a gente não se conhece,
mas a gente se fala praticamente todo dia pelo Instagram. E quando a gente se conhecer, vai ser aquele abraço apertado, né? De como se a gente se conhecesse há muito tempo, porque é isso que o chá traz, né, pra gente, assim. Então, esse é o chá. Era sobre esse chá que eu queria trazer essas diversas histórias hoje, que é para mostrar para você como ele é diferente de outras bebidas que eventualmente você pode ter falado que era chá um dia. Tá bom? Um beijo bem grande, ótima noite para todo mundo, ótimo final de semana e na segunda-feira a gente está de volta às 19 horas, tá? Só o preparo do chá já traz relaxamento. É isso aí. É isso mesmo. Um beijão e até segunda. Tchau, tchau.